Eu comentei algo aqui na mensagem de alguém que durante essa semana havia me relatado algo sobre eu queria estar na igreja e não posso, pastor. Mas perdi muitas oportunidades quando podia. Estamos vivendo um tempo de pandemia em que é um tempo de muito aprendizado. É um tempo em que, se nós pudéssemos olhar para trás, para projetar o nosso futuro, e se pudéssemos dizer assim, o que eu posso aprender com esse momento de pandemia? O que eu posso fazer nesse momento de pandemia que eu não estava fazendo antes? Certamente muitas lições nós tiraríamos. Mas assim como nos dias de Noé, que as pessoas viram a arca, que as pessoas tiveram a oportunidade de entrar na arca, a arca foi feita para todos que quisessem entrar, entrassem. Mas, como muitos preferiram continuar indiferente com a obra de Deus, com as coisas de Deus, preferiram dedicar mais às suas próprias vidas, abrindo mão da obra do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, eu não vou pregar sobre isso, mas só dizer uma coisa em especial para você que está aqui nos assistindo e você que está aqui presencialmente na igreja. Quantos cultos Noé não fez quando estava construindo a arca? Quantas vezes Deus não gritou para a população, para todos que passavam ali, dizendo: cheguem-se mais a mim, busquem-me enquanto há tempo. E quem preferiu continuar indiferente à voz de Deus, pagou com a sua própria vida. Você que está em casa, será que você tem o preço para pagar? Quantas vezes nós temos tido a oportunidade de estar com o Senhor, na presença do Senhor, e nós abrimos mão? Hoje eu quero falar sobre um texto em que o Senhor Jesus, Ele vê algo em que ninguém está vendo. Eu quero dizer para você que está aqui nesta hora, nos acompanhando, tanto em casa quanto na igreja, que não importa onde você esteja, que não importa o que você está vivendo, Jesus sabe o momento certo de se encontrar com você. Você pode estar sendo desacreditado até mesmo pelos seus familiares. Você pode estar sendo até rejeitado pelas pessoas que você mais ama. Você pode até ter sido esquecido pelas pessoas que você mais fez um dia. Mas Jesus sabe a hora certa de se encontrar com você. Você pode até se encontrar em desespero. Você pode até estar sofrendo dores. Você pode até estar não dormindo. Mas Jesus sabe a hora certa de chegar perto de você e resolver o seu problema. A palavra de Deus que nós vamos meditar nessa noite se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 31. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, melhor dizendo. Marcos, capítulo 4, verso 35. Amém? Deixando a multidão, aliás, versículo 35, eu li 36. Naquele dia, ao anoitecer,
Disse Jesus aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 1 do capítulo 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gardarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém, repita comigo, e ninguém, vamos ler todos juntos esse versículo, a qual, vamos lá? Vou ler a minha versão aqui, que está mais próximo do que eu vou falar. O homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Verso 4: pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferrolhos dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e colinas. Amém, queridos? O texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, ele traz para nós uma mensagem da parte de Deus para o nosso coração. Observe que o versículo da palavra de Deus, no capítulo 4, verso 35, há uma ordem de Jesus para os seus discípulos. Jesus diz para os seus discípulos: passemos para o outro lado do mar. Eu quero trazer para você o que acontece antes de Jesus falar: vamos para o outro lado do mar. A Bíblia diz que Jesus era um dos primeiros a acordar durante o dia. Por que Jesus era o primeiro a acordar? Porque ele acordava cedo para orar. Nesse dia, não foi diferente. Jesus acordou cedo. Imagino eu, a Bíblia não diz, mas quando os discípulos acordam, ele já deveria ter deixado o café pronto para os discípulos. E a palavra de Deus diz que uma multidão veio a Jesus para ouvi-lo, para ser curado, para ser levado a Deus. E o texto nos diz, a palavra do Senhor, propriamente dito, Mateus é bem mais claro quanto a isso. Mateus, ele vai falar que eles passaram o dia inteiro ali, os discípulos e Jesus, em volta da multidão, atendendo a multidão. Imagine aqui, irmãos, Jesus o dia todo, pensando em pé, curando,
falando, pregando, ensinando, outrora expulsando demônios, outra hora aconselhando famílias, fazendo isso, e os discípulos estavam ali. Penso eu que Jesus nem tenha parado para comer, muito menos os discípulos. E olha só o que acontece, quando chega no fim do dia, no início da noite, é hora de quem trabalhou o dia todo fazer o quê? Descansar, meu irmão. Mas a hora que os discípulos pensaram assim, agora nós vamos descansar, nós vamos comer, para o dia de amanhã a gente fazer outra coisa. Jesus chega para os discípulos e diz: vamos passar para o outro lado do mar. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar exatamente nesta frase: momentos de passar para o outro lado. A palavra de Deus, Jesus nos ensina neste texto que vai haver momentos que nós vamos estar cansados, que nós vamos estar enfadados, com fome, com diversos desejos para serem realizados. E diga-se de passagem que nós vamos ter até o direito de se dar o prazer de viver esses desejos. Mas vai ter momento que Jesus vai dizer assim: agora não, vamos comigo ali. O texto diz que Jesus estava tão cansado, irmãos, que os discípulos não, mas ele dormiu. Para mostrar para nós que o dia de Jesus tinha sido intenso, tinha sido cansativo. Mas esse texto tem algo que nos chama a atenção. Primeira coisa, alguns pontos importantes para a gente abordar aqui, antes de nós analisarmos o texto. A ordem de Jesus era para atravessar, ou para ir para o outro lado. Outra coisa, Jesus, ele estava sendo atraído por algo que estava do outro lado, e não aonde ele estava. E Jesus sabia que para chegar no outro lado, haveria algo no caminho que tentaria impedir que eles chegassem do outro lado. Pare e pense comigo. Foi a primeira vez que Jesus mandou os discípulos irem para algum lugar? Não. Das outras vezes que Jesus mandou os discípulos irem, ele foi? Não. Se você observar, esta é uma das únicas passagens que Jesus manda os discípulos irem de barco e ele vai, se não a única. Por quê, queridos? Nas outras vezes, ele ficou. E esse texto, queridos, em especial, traz algumas lições para nós nessa noite. A primeira lição que nós precisamos entender é que Jesus sabe o melhor lugar para nós estarmos. Queridos, os discípulos sabiam, aliás, os discípulos estavam bem instalados na margem aonde eles tinham passado o dia todo? Sim, porque o texto dá a entender que eles dormiram ali. Eles estavam instalados. E o texto diz que quando eles estão imaginando em ir para o lugar onde eles haviam dormido para comer e descansar, Jesus diz: não, vamos para o outro lado. O que eu posso tirar de lição para a minha vida? Vai ter momentos da nossa vida, queridos, que Jesus vai dizer para mim, para você, como ele disse, através de Deus para Abraão: Abraão, sai da sua parentela, sai da sua casa, sai do seu convívio familiar,
Lógico que aqui os discípulos não estavam na casa de ninguém da sua casa. Mas aqui o texto traz para nós a lição de que Jesus sabe o caminho e aí o local e a direção certa que nós devemos ir. Só Jesus tem a direção correta para você ir. A palavra de Deus diz que Jesus, ele indica a direção correta para os discípulos. Os discípulos tinham o poder de decidir se iam ou não, sim ou não? Sim. Os discípulos poderiam ter dito: não, Jesus, nós estamos cansados. Jesus, nós trabalhamos o dia todo. Jesus, nós te auxiliamos o dia todo. Mas aqui nesta passagem tem uma lição muito importante para a minha vida e para a sua vida, que é discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus não permite que as suas vontades prevaleçam em suas vidas. Sabe qual é o grande erro dos discípulos de Cristo hoje, na nossa atualidade? É que querem ser conhecidos como discípulos de Jesus. Andam com a Bíblia embaixo do braço, pregam, falam de Jesus, mas não é permitido em suas vidas prevalecer a vontade de Jesus, que o que prevalece na vida destes é a vontade deles. Vou dar só um exemplo. Quando Jesus prega sobre a parábola das 10 virgens, preste atenção. Quando Jesus prega sobre a parábola das 10 virgens, o noivo vai na casa das noivas, ou as noivas têm que estar reunidas em um lugar para esperar o noivo chegar? Pode responder. Tipo, os irmãos estão em casa. A noiva tem que esperar? E a noiva que não esperou? Porque a lamparina apagou? Ela foi aonde? A noiva, quando o noivo veio, observe aonde que eu quero chegar. Quando o noivo veio, as virgens imprudentes estavam aonde quando o noivo veio? A Bíblia não diz, mas certamente em suas casas. Pegando o quê? Para você que está em casa mesmo, que pode vir para a igreja, cuidado. Bom entendedor vai entender o que eu estou dizendo. Quem pode vir não vem, porque eu não tenho dúvida que o maior desejo de Jesus era que você estivesse aqui, vencendo qualquer medo de coronavírus. Coronavírus é fichinha diante do Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou tantas pessoas e é Senhor de todas as coisas. Estou dizendo que você tem que ser imprudente. Seja prudente. Por isso todo mundo aqui está usando máscara, está com gel, o álcool gel, está se avaliando. Agora, deixa eu fazer uma referência aqui, irmãos, que eu tenho que falar isso. Você já reparou que tem muita gente que não pode vir na igreja? Eu vou falar, irmãos, eu tenho que falar. Tem muita gente que não pode vir na igreja, mas na feira está lá. Tem muita gente que não pode vir na igreja, mas não abre a mão de estar no comércio. Que Deus é esse? Que cristão é esse? Que discípulo é esse? Que fala uma coisa, mas não vive a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, irmãos. A palavra de Deus diz que os irmãos têm que viver em comunhão, que os irmãos não podem abrir a mão de estar em comunhão na casa do Senhor. Fiquei alegre. Tem muita gente que está triste, sabe por quê? Simplesmente pela vontade de vir na igreja, se acomodou em casa, e aí usa a desculpa: não, eu estou obedecendo. Aliás, você está obedecendo. A Bíblia diz: se é para obedecer, obedeça. Então, se é para obedecer na igreja, obedeça também lá fora.
Queridos, Jesus está nos dizendo que se nós queremos ser discípulos dele, nós precisamos estar no barco com ele. Ele disse: vamos para o outro lado. A Bíblia diz que nenhum dos 12 discípulos, mesmo que Judas Iscariotes estivesse com as intenções erradas, mesmo que Pedro fosse o traidor, mesmo que Timóteo fosse aquele, Timóteo não, me ajuda aí, Tomé, mesmo que Tomé não cresce naquilo que ele não via, mesmo assim, eles estavam dentro do barco com Jesus. Por quê, pastor? Porque aonde o mestre está, vai prevalecer a vontade dele, e não a nossa. A vontade dos discípulos de Jesus era ficar na praia descansando. Mas eles entenderam que prevalece a vontade de Cristo. Ei, meu irmão, você que está aqui, ou aí, será que o melhor não é obedecer do que viver os nossos desejos? Queridos, vai haver momentos da nossa vida que Deus vai dizer assim: levanta-te, vai para tal lugar. Vai ter momento que Jesus vai dizer assim, ó: saia daí, eu não quero mais você aí não. Vai ter momento que Jesus vai falar assim para você, ó: fique quieto, se silencie. Na verdade, irmãos, o nosso desejo, quando vai ter momento que Deus vai dizer assim: fique calado, e o seu desejo é gritar, é espernear, é esbravejar, é lutar, é ir contra os seus desejos. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que o melhor é obedecer do que ir de encontro com as nossas vontades. Amados irmãos e irmãs, nunca esqueça disso. Se Deus mandou, vai, porque lá é o melhor lugar que você pode estar. Se Deus está te falando para se silenciar, fique calado, porque se você falar, você vai pagar o preço do que você está falando. Se Deus disser assim, ó, quantas pessoas, não sei aqui, mas eu já vi gente dizendo assim: não estou falando para vocês fazer, tenha certeza se é Deus que está mandando, mas eu já vi gente falar assim, ó: Deus mandou eu sair de tal empresa. A pessoa diz: você está doido? Eu vou sair nada, rapaz. Menino, Deus mandou de um lugar para ir para... E depois chegar para mim e dizer assim: por que eu não fui? É por isso, irmãos, que tem muitos discípulos de fachada. Será que se você estivesse com Jesus nessa, você não teria ficado? Se Jesus estivesse para entrar num barco hoje, quantos dizem discípulos não ficariam nesta margem? Mesmo que ele estivesse dizendo: vamos passar para outra margem. Eu quero dizer uma coisa. A Bíblia vai além. A Bíblia diz que não foi só os 12 discípulos que foram com Jesus. Olha aí na sua Bíblia. A Bíblia diz que outros barcos também foram com Jesus. Ou seja, não só os 12 foram não. Quem sabe que os 70, o grupo dos 70, eu falei sobre isso sexta-feira. Quem sabe o grupo dos 70 também não foi com Jesus. Foi no outro barco, mas foi. Enfrentou a tempestade e enfrentou. Mas assim como Jesus acalmou a tempestade do barco que ele estava, para os outros barcos também ele acalmou. O que eu aprendo com isso, meu irmão e minha irmã? Não ande no barco que está indo na direção errada. Não entre em barco que está indo na direção contrária da vontade de Deus. E tem muito crente
Tem muito discípulo que está indo no barco na direção contrária da vontade de Deus. Tem muito crente se afundando nas vidas daí, nas vidas do mundo aí, porque estão na direção errada. Aprenda uma coisa, meu irmão. Deus está convidando todos nós para vivenciarmos o propósito dele em nossas vidas. Mas para isso é preciso se comprometer com Deus. Quem tem compromisso com Deus não abre o compromisso com Deus para estar em outro lugar, inclusive em sua própria casa. Quem tem compromisso com Deus deixa até de trabalhar para si mesmo, para trabalhar para Deus, porque sabe que Deus vai restituir o que você não consegue. Deus vai ser a provisão. Será que Deus não está te convidando para sair da margem de um relacionamento que está te afetando? Será que Deus não está te chamando para se consagrar mais a Ele, entrando no barco com Ele, vivenciando coisas que você nunca vivenciou? Será que Deus não está te chamando para sair da margem a qual você precisa dar mais a Deus? Tempo, atenção, oração, leitura da Bíblia, aonde esta margem isso não te proporciona? Será que Deus ou Jesus simplesmente não quer que você passe para o outro lado, porque simplesmente você está no meio da multidão? Porque se tem uma coisa, irmãos, não sei se vocês já vivenciaram isso, quando você está andando no meio de um monte de gente, você não tem domínio próprio, James. Você está andando aqui, se eles virar para a esquerda, você vai, que eles estão te empurrando, eles vão te levar. Às vezes, queridos irmãos, Jesus está nos chamando para ir para outro lado do mar, para o outro lado, porque a multidão muitas vezes está nos comprimindo, está nos influenciando, está mudando o curso da direção da nossa vida. A multidão tem o poder de fazer isso, e é por isso que Jesus está nos chamando para ir para o outro lado. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus continua a indicar a direção que nós devemos ir. Nós só precisamos obedecer. Não precisamos de fazer mais nada, irmãos. Precisamos simplesmente de obedecer. Em segundo lugar, esse texto me mostra que Jesus chama os discípulos para ir para o outro lado, porque havia uma necessidade maior do outro lado do que aqueles estavam. Qual era a necessidade? Vamos parar e pensar. Jesus estava nesta margem aqui, ó. Jesus está nessa margem aqui. Ele está dizendo que ele tem que ir para outra margem. O que que tinha nesta margem? Acabei de falar aqui. Nesta margem, Jesus estava envolvido com uma multidão. Repita comigo: uma multidão. Não, isso aí você não falou para mim. Uma multidão. E Jesus foi para o outro lado, diga para o outro lado, para socorrer uma só pessoa. A Bíblia diz que a única coisa que Jesus foi fazer lá na terra dos Gadarenos foi libertar aquele homem. Sabe por quê? Porque nós lemos, você leu, o texto diz que ninguém conseguia resolver o problema daquele rapaz. Ninguém, até o dia em que Jesus pisou naquela terra. Escute o que eu tenho para te dizer. Talvez alguém já deve ter dito isso para você também. Ninguém vai resolver o seu problema. Ninguém vai conseguir fazer o que você está esperando. Inclusive você não vai conseguir. Você não consegue. Não dá para você. Não tem mais jeito. Meu irmão, aprenda uma coisa. Se o seu problema estiver na direção apontada por Jesus,
Ele vai chegar, mesmo que ele vá no lugar onde você está, só para resolver o seu problema. Ele vai lá, ele vai aí. Aquele homem tinha fé? Não, porque ele estava sendo dominado por uma legião de demônios. Alguém naquela região tinha fé? Não, porque ninguém ali cria e confiava em Deus. Mas escute, Jesus foi lá. Sabe por quê? Porque ele sabe quando há necessidade dele chegar. Escute o que eu tenho para te dizer. Será que hoje não é você que está do outro lado, esperando por Jesus? Quantas pessoas não estão esperando algo acontecer, estando do outro lado? E quem vai chegar lá do outro lado, muitas vezes sou eu e é você. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Amados irmãos, uma coisa me chama a atenção nesse texto. Jesus deixou a multidão para ir ao encontro de uma só pessoa. É exatamente o reflexo daquele hino que diz, ou do texto que diz, que o bom pastor vai deixar as 99 para ir em busca da ovelha perdida. Ele foi em busca daquele rapaz que estava perdido. Pesquise depois quem foi aquele rapaz nas 10 cidades que estavam em volta do mar, na Decápolis. As 10 cidades depois ficaram conhecidas, Jesus ficou conhecido nas 10 cidades que estavam em volta daquele mar, por conta do testemunho desse rapaz. Amados irmãos, ninguém era suficiente para dominá-lo. A Bíblia diz, ninguém tinha o poder para resolver, mas quando Jesus entrou, ele fez acontecer. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que as pessoas da cidade se preocuparam mais com os porcos que foram mortos do que com o milagre daquela vida. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos saber em quem nós estamos focando a nossa atenção e intenção. Toda a cidade, sabe o que eles disseram? Vai embora, Jesus. Vai embora. A Bíblia diz que o rapaz estava sentado, vestido, e eles viram o rapaz curado, mas eles preferiram os porcos do que o rapaz. Jesus foi embora. Sabe por quê? Ele não entra onde as pessoas não o querem. Quantas pessoas hoje têm rejeitado a Cristo, como rejeitaram a arca de Noé? Quantas pessoas hoje têm dito, não, Jesus, aqui não, aqui quem manda sou eu. Senhor, ó, linha, rua. A Bíblia diz que aquele homem estava em uma situação crítica. E por conta da sua crise, por conta do seu problema, é que Jesus foi lá. E Jesus já tinha feito o que ele tinha ido fazer. Pouco se importava ficar naquele lugar, porque ele estava saindo. Mas ele deixou um anunciante da palavra dele ali. Qual era a condição daquele rapaz? Endemoniado, vivia nos sepulcros, fora do controle, atacava as pessoas, quebrava, irmãos, ele quebrava as correntes com as suas mãos. Olha a força que o diabo tem sobre a vida daqueles que ele domina. As cadeias não eram capazes de suportar ou de o aprisionar. Andava gritando, andava se ferindo com pedras, estava ausente da sua casa, porque a Bíblia diz que o lugar onde ele vivia era no cemitério, ele tinha abandonado a sua casa. Mas a Bíblia diz que quando Jesus o libertou, tudo que ele havia perdido, ou tudo que o diabo havia tirado dele, Jesus o restituiu. Escute a você que está me ouvindo nesta hora. O diabo pode tirar duas coisas.
mas Jesus tem o poder de restituí-los. Posso ouvir um amém? Jesus tem poder de tirar o domínio do pecado e do diabo da sua vida, se você permitir que ele seja o seu Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus vai embora, o jovem bota a mão no barco e diz: Jesus, eu vou com o Senhor. Eita glória! Jesus disse: não, comigo você não vai. Volte para sua casa e anuncie para esse povo as maravilhas que eu fiz e que o reino de Deus chegou neste lugar. O reino de Deus chegou neste lugar. O reino de Deus está aqui, meu irmão e minha irmã. E Deus está nos chamando para passarmos para o outro lado. Eu não sei qual é o outro lado que Deus está te chamando para ir, mas Ele está dizendo: vamos para lá. Tem alguém para ser curado? Ou você mesmo vai ser curado? Você acha que os discípulos não foram abençoados em ver aquilo acontecer? Foram, queridos, porque quem está com Jesus também é abençoado. Agora aprenda uma coisa, e isso eu não posso deixar de dizer aqui: quem está com Jesus está sujeito a enfrentar tempestades. Repita comigo: quem está com Jesus vai também passar por tempestades. Quem provocou a tempestade, meu irmão e minha irmã? A tempestade se colocou ali entre Jesus e os discípulos e a terra do Gadareno. Com a intenção de quê? De impedir a ordem de Jesus. A ordem de Jesus era o quê? Vamos passar para o outro lado. Quem tentou contra o barco de Jesus? Foi Deus? Foi o diabo, meu irmão. Porque o diabo não queria que aquele jovem fosse libertado pela mão de Jesus. Sabe qual é o grande erro de muitos crentes? Que quando chegam no meio da tempestade, ao invés de chamar Jesus, eles pulam no barco para voltar. Escute, não pule do barco, não reclame, pelo contrário, pode ter certeza, Jesus na hora certa Ele vai mandar a sua tempestade se acalmar. Se Ele estiver contigo no barco, não temas, porque Ele está contigo. Em nome de Jesus eu quero finalizar essa mensagem dizendo: muitos estão vivendo como o Gadareno, aprisionados pelo pecado, pelo diabo, feridos, sem perspectiva de vida. Mas eu quero te dizer, o milagre da sua vida vai chegar. Clame por Jesus. Às vezes uma tempestade vai vir para tentar nos impedir de chegar do outro lado, mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Algumas vezes Jesus vai nos dizer: vamos passar para o outro lado. Vá, meu irmão e minha irmã, não fique não. Porque se nós formos, Jesus sabe quando vamos precisar da sua ajuda. É por isso que Ele diz: passemos para o outro lado. Ele diz: eu vou com vocês, porque eu sei que agora vocês vão precisar de mim, e eu estarei pronto para ali as atender. Quando você achar que está tudo perdido, que todos te abandonaram, que seu problema não tem solução, quero te convidar para você fazer isso agora. Olhe direitinho, porque a Bíblia diz, sabe o que? Que quando amanheceu,
Jesus não chegou na cidade dos Gadarenos de noite. Aleluias. A Bíblia diz que quando os primeiros raios do sol raiaram, a luz do mundo chegou naquele lugar onde havia trevas. Tenha fé, meu irmão e minha irmã, porque na hora certa, lá longe você vai ver o barquinho dele chegando. Aleluia. Pode até parecer que tudo acabou, que não tem mais jeito, mas uma hora você vai olhar direitinho e você vai ver o barquinho dele chegando, e vai se aproximando, e a luz do dia vai raiando, e quando ele pisar, meu irmão, o inferno vai se abalar. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso barco pode até balançar, nós podemos até estremecer, mas Jesus, na hora certa ele vai chegar. Feche seus olhos. Vamos orar. Pede a Deus agora: Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa ver em nós o que nós não estamos vendo. Jesus, nos coloque na direção do teu barco, Jesus. Nos direcione, nos conduza, Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar. Estou à beira de um naufrágio, mestre, estás para mim. Eu não estou achando a letra aqui, vamos de novo? Mestre, o vento balançou meu barco, mestre, estou à beira de um naufrágio, mestre, está aqui, e eu vou perecer. Sinto a pele frio deste vento. Vem aqui, Fernando. Peraí, irmãos, peraí. É melhor, eu vou pra bateria e ela vem pra cá que vai ser melhor. Porque senão eu não sei a letra, não conheço, então vamos lá, vamos começar de novo. Deixa eu higienizar aqui.
bem melhor. Diga, só eu posso crer no amanhã. Eu não vou naufragar só porque estás comigo. Eu posso confiar em ti, Deus. Oh, eu posso descansar em ti. Sim, eu posso clamar. Diga, mestre, vem me ajudar. Eu posso descansar em ti. Mestre, vem me ajudar. Eu creio em ti. Vem me ajudar. Amém, irmãos? Você pode clamar pelo Senhor nessa noite? Feche seus olhos. Mestre, vem nos ajudar, mestre. Mestre, vem nos socorrer, mestre. Que tenhamos fé para enxergar o teu barquinho chegando em nossas vidas. Sara as nossas feridas, mestre. Cura as nossas enfermidades, as nossas dores. Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos os nossos corações e as nossas decisões. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus resplandeça sobre você a face dele. Quem foi abençoado em nome de Jesus, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está em casa, deixa Deus te usar. Nossos avisos são os mesmos, né? Quarta-feira, terça-feira nós temos o Movimento Jovem. Através das lives que nós acompanhamos. Você que está em casa, que tem filho jovem, por favor, incentive os seus filhos. Essa semana eu vou ter que ligar para alguns pais, porque eu tenho sentido a falta de alguns jovens nas fotos que a gente publica lá no grupo dos jovens. Então, com o pai e a mãe ajudando, com o tio, com o vizinho, quem quer que seja, dando aquele incentivo, ajuda muito. Nós vamos falar na próxima terça-feira sobre esta mensagem. A gente comenta nas terças-feiras sobre esta mensagem. É como se fosse um PGM online. Nós temos os nossos jovens. Então, incentive os jovens a participarem do nosso Movimento Jovem. Toda terça-feira, às 19h30, alguns funcionam às 19h, via online. Então, você que quer participar, que faz parte da igreja, que é jovem, me procure, que eu vou te encaixar num grupo, tá certo? Para que você possa também estar conectado com a nossa juventude e com o Senhor Jesus. Quarta-feira nós teremos nosso culto de oração, vai ser também transmitido. Na sexta, nós teremos a live interativa, tá bom? Participe da live, meu irmão, participe da live, minha irmã. Nós temos abordado temas importantíssimos para as nossas vidas, então não abra mão de estar conosco na live de sexta-feira. Domingo pela manhã, a partir das 8h30, escola bíblica, e à noite, culto de adoração e louvor. Você que ainda não adquiriu ou abençoou a cirurgia da Tiele, a irmã Ivonete ainda está com alguns bilhetes, tá bom? Se você quiser abençoar aí, foi feita a cirurgia para a honra e glória do Senhor. Ela já recebeu alta, mas ainda tem um custo para pagar, né? Então tem a iniciativa da Igreja Católica de fazer um sorteio para cooperar com a cirurgia. Então nós
podemos ajudar, porque é filha da nossa irmã Lena Botez. Então, estamos juntos para ajudar uns aos outros. Então, você que pode ajudar, ajude. Não esqueça da campanha de missões. Estamos no meio da campanha. Não esqueça também de ser abençoador neste momento. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos para as nossas casas. Mas antes nós vamos orar e agradecer a Deus pela semana que já iniciou no dia de hoje. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, quero te dizer uma coisa: não perca a fé. A Bíblia diz que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, complete para mim aí, o que diz o texto? Mal algum não temerei, porque o Senhor estás conosco. Nós podemos estar no meio de uma pandemia. A pandemia pode ter mudado muitas coisas, mas uma coisa a pandemia não mudou: nosso Deus não muda. Os planos de Deus não foram mudados por conta da pandemia. Deus continua o mesmo. Não se esqueça disso. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo, nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo de Deus nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor resplandeça sobre nós a tua face. Que o Senhor nos acompanhe para as nossas casas e nos conceda uma semana completa, repleta das bênçãos do Senhor sem medidas. Senhor, nos abençoe e nos guarde. Se o Senhor nos mandar, que possamos ir, independente do que estejamos passando, porque o melhor é obedecer do que sacrificar. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Seja abraçado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, e vá em paz, e que o Senhor vos acompanhe em nome de Jesus. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o som.